Romanos, 5º capítulo, a partir do versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus amados irmãos, nós já oramos por iluminação e eu queria resgatar nesse culto, onde nós celebramos a Eucaristia, algumas bênçãos decorrentes da doutrina da graça, que é tão importante na história da Igreja Protestante e da Igreja Reformada, como a nossa, que completa 500 anos, agora no mês de outubro. Karl Barth, se você pesquisar, é um teólogo alemão, e quase todo mundo que fala de Karl Barth considera esse homem o maior teólogo do século XX. O século XX foi marcado por muitas coisas. O final do século XIX caracterizou-se por um descrédito muito grande da Bíblia. Nos seminários, nas faculdades de teologia, nos meios acadêmicos, a Bíblia foi colocada em xeque e duvidava-se de quase tudo. Tem até um comentário muito jocoso de alguém lá que da Bíblia só restaram as capas. E Karl Barth, um teólogo alemão, ele no século XX resgata de forma muito profunda a importância da Bíblia como a palavra de Deus, né? E ele revolucionou os estudos teológicos, pondo fim àquilo que se chamava de liberalismo teológico, de dúvidas a respeito da Bíblia, trazendo de novo a igreja para a compreensão de que Deus nos fala diretamente, pessoalmente e por intermédio das Escrituras Sagradas. E ele viajou o mundo fazendo essas preleções, escreveu uma teologia sistemática extremamente densa, que eu saiba não foi traduzida em português até hoje a sua obra completa, porque ela é muito complicada. Mas foi como dizem os biógrafos, né, o maior expoente teológico do século XX. E um dia, esse homem visitou a Universidade de Chicago. Não a Universidade Teológica, a Universidade de Chicago. E foram para lá todos os professores, doutores, mestres, alunos, jornalistas, os intelectuais, para terem um contato mais próximo com Karl Barth. E lá pelas tantas, alguém fez uma pergunta para Barth, dizendo assim: Doutor Karl Barth, qual a verdade mais profunda que o senhor já aprendeu em seus estudos? Sem titubear, ele respondeu: Jesus me ama, a Bíblia assim o diz. Quem narra esse episódio é o Philip Yancey no livro Maravilhosa Graça.
E ele declara, a resposta de Bart foi de propósito. É o versinho de um corinho, de uma canção infantil, se eu não me engano, era mais ou menos assim: Jesus me ama, a Bíblia assim... Não, Cristo me ama, quer ver-me feliz, Cristo me ama, a Bíblia assim o diz. E era uma música que o Bart conhecia e respondeu como a verdade mais profunda que ele já tinha conhecido. E, de fato, essa resposta é sábia. As coisas de Deus não precisam ser complexas, elas muitas vezes são simples, mas na sua simplicidade elas adquirem uma grande profundidade que muitas vezes a gente não alcança. Como eu fui apanhado de surpresa para trazer a mensagem de hoje, eu mergulhei nas páginas desse livro tão gostoso de ler, do Philip Yancey, já bem antigo, né? Maravilhosa Graça. E para conversar com os irmãos sobre a doutrina da graça. E ele tem uma definição que eu nunca tinha lido antes em lugar nenhum e nem me lembrava mais. Philip Yancey resume a graça em duas frases bastante fortes e que se chocam com a nossa compreensão do que é a graça superabundante de Deus, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas o que é a graça? E ele diz lá: graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Graça significa que não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais. Então, se você fizer muitos jejuns, muitas consagrações, muitas vigílias, como vai ter esse mês aqui na igreja, se você se dedicar a estudar a Bíblia de capa a capa, a fazer cursos de teologia, a promover evangelização, sair evangelizando no bairro, tudo isso que você fizer vai ser muito bom para você. Porque nada disso vai fazer com que Deus te ame mais do que Ele já ama. Porque graça significa que nada que você faça vai fazer Deus te amar mais. E a segunda frase de Philip Yancey é a seguinte: graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Nenhuma transgressão, nenhum pecado. Racismo ele cita, que é um grande problema nos Estados Unidos. Orgulho, pornografia, adultério, homicídio. Nada que nós possamos fazer vai diminuir o amor de Deus por nós. E a prova é o Calvário. O Senhor Jesus Cristo morreu por pessoas boas, não perfeitas, não santas, mas boas, justas, honestas, que buscam a retidão. Foi por eles que Jesus morreu? Se foi por eles, eu estou perdido, porque eu não me encontro nesse grupo. O Senhor Jesus Cristo morreu pelo mais vil de todos os pecadores, entre os quais eu me incluo. Por isso, eu gostei muito dessa definição. Não há nada que eu possa fazer para atrair mais amor de Deus para mim. E não há nada que eu possa fazer para diminuir o amor que Deus já sente por mim. E nesse livro, Yancey diz assim: isso é tão importante que nós compreendamos, porque se a gente pensar como nós pensamos, que a graça de Deus depende da nossa fidelidade, do nosso jeito, se um dia a gente escorregar e cair, nós vamos nos preocupar que Deus venha se decepcionar e desistir de nós. Mas Deus nunca vai desistir de ninguém, porque Ele desistiu do Filho dele para não desistir da humanidade. Graça superabundante. Onde? Onde abundou o pecado. A Bíblia mostra claramente, né, que Deus ama um tipo de gente que nós normalmente não amaríamos de jeito nenhum. E não só ama, a graça de Deus alcança pessoas que nós gostaríamos de ver longe de nós. Longe da nossa família.
e alcança essas pessoas e as transforma e usa de forma poderosa, apesar daquilo que elas são. O primeiro exemplo que nos vem à mente é o exemplo de um sujeito muito rico, poderoso, influente, sedutor, que tinha várias mulheres, mas que se encantou por uma mulher casada. E ele urdiu um plano para ter aquela mulher para ele. E esse plano incluía assassinar o marido dela da forma mais covarde e mais nojenta que um assassino pode conceber. Você já sabe de quem eu estou falando. Davi, o rei Davi, o maior rei do Antigo Testamento. O homem que, segundo Estevão, lá em Atos capítulo número 7, era o homem segundo o coração de Deus. Mas como é que Deus pode usar um sujeito desses? Bom, você leu o salmo que ele escreveu. E tem outros que ele escreveu. E quando Davi recebe o perdão de Deus por aquilo que ele fez, ele se torna tão grato que ele expressa que a graça de Deus é melhor do que a vida. Ele escreve o Salmo 32 dizendo que feliz não é o homem que é rico, que é poderoso, que é influente, que pode todas as coisas. Feliz, bem-aventurado é aquele a quem Deus perdoa as iniquidades, perdoa os pecados. O Senhor Jesus uma vez encontrou-se numa casa e uma mulher aproximou-se dos seus pés e, em pranto compulsivo, chorou e banhou os pés de Jesus com as suas lágrimas e os enxugava com os seus cabelos. E o dono da casa, um sujeito chamado Simão, pensou, Jesus não é tudo isso não, porque eu sei quem é essa mulher é uma grande pecadora, esse cara era um fariseu. E aí Jesus disse assim, Simão, me diz uma coisa, né? Se uma pessoa deve R$100 para alguém e uma outra pessoa deve R$1 milhão para esse mesmo alguém, e esse alguém perdoa os dois devedores, tanto que deve 100 quanto que deve 1 milhão, qual desses dois você acha que vai amar mais o emprestador? E Simão disse, o que devia mais. E Jesus respondeu, verdade? A quem muito se perdoa, muito ama. Só conhece o valor, a importância, o peso que a graça superabundante de Deus tem aquele que se reconhece pecador. Jesus sabia que Simão era tão pecador quanto aquela mulher, ou até mais, porque pelo menos o pecado da hipocrisia e do farisaísmo ela não tinha, mas ele sim. A insensibilidade daquele homem, né, julgando Jesus, julgando a mulher, quando nem um bom anfitrião ele tinha sido, não tinha oferecido o lava-pés para o Senhor Jesus, nem o bálsamo, nada disso que aquela mulher estava fazendo. Pois a superabundante graça de Deus propicia àqueles que sabem o peso da sua culpa, sabem o peso do seu pecado e recebem o perdão de Deus, o prazer de serem bem-aventurados. Como Davi escreveu no Salmo 32. E ele também é o autor do nosso salmo predileto, né? O Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a gente lê o Salmo 23, a gente pensa, poxa, quem escreveu isso é alguém assim que vive nas nuvens com o Senhor. Foi Davi, o safado de Davi, que a graça de Deus alcançou, perdoou, resgatou e transformou. Quando a gente vai para as Escrituras, encontra também um sujeito praguejador. Sabe o que é alguém praguejador? Alguém que roga praga, né?
Hoje não está muito na moda rogar praga, né? Mas já as pessoas antigas faziam isso. Hoje a gente xinga, usa palavrão, né? A gente não, a gente não. As pessoas xingam, né? Falam palavrão, né? Que é mais ou menos o mesmo que praguejar. Tanto que em inglês, nas línguas inglesas, nos idiomas de origem britânica, praguejar e xingar é a mesma coisa, é a mesma palavra, né? É o mesmo termo. Então, um praguejador, um sujeito que xingava, e alguém que jurou não conhecer, não saber quem era Jesus. Pedro. Quem é Pedro? O líder do culto de Pentecostes. Qual é o culto mais famoso da Bíblia? O culto de Pentecostes. Então lá, na casa, em Jerusalém, tem um terremoto. Olha só como aqui começa o culto, né? Começa bem agitado. Um baita de um terremoto, chacoalhando a vida de todo mundo, literalmente. Um vento impetuoso toma conta daquele lugar. Descem línguas de fogo sobre a cabeça dos reunidos, 120 pessoas que estavam ali. Os vizinhos acorrem, a multidão acorre para ver o que está acontecendo. Eles saem falando sobre as glórias de Deus, cada um num idioma diferente, referente às dezenas de nações que estavam reunidas ali para a festa de Pentecostes. E Pedro toma a palavra e proclama a mensagem daquele culto. O culto inaugural, o culto de inauguração, de organização da igreja cristã no mundo, né? Lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Quem é esse Pedro? O Pedro que negou Jesus 3 vezes, que xingou, que praguejou quando falaram que ele era discípulo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Pedro que a graça de Deus alcançou. Não era um arcanjo querubim, não, que vai liderar a igreja, que vai batizar os 3.000 primeiros convertidos juntamente com seus companheiros apóstolos. Não, é um praguejador. Pedro fica tão impressionado com o poder da graça de Deus que quando ele escreve a sua primeira carta, no versículo 13, ele diz, por isso, primeiro capítulo, verso 13 de 1 Pedro, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Olha que palavra. E no capítulo 5, ele menciona novamente a questão da graça, no verso número 10 de 1 Pedro 5, ele diz, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou, e aí ele continua falando, o Deus de toda a graça. A ideia de Pedro a respeito da salvação, a respeito de Deus, não estava calcada no sucesso pessoal dele, na sua fidelidade, na sua integridade, no seu juramento que ele falhou terrivelmente, né, de dar a vida por Jesus e tal. Não, estava calcada na graça de Deus. Sabe, existe um episódio muito bem descrito por Lucas, no capítulo 22, que narra a prisão e o julgamento de Jesus, lá pelo verso 61 do capítulo 22 de Lucas. Pedro está no auge da sua confrontação lá na fogueira, todo mundo acusando ele de ser discípulo de Jesus. O parente de Malco, Pedro tinha ferido a orelha de Malco com a espada, né? O parente de Malco chega e diz, não, eu sei, você estava lá, só faltou dizer, você cortou a orelha do meu primo e não sei o que e tal. E Pedro começa a xingar, a praguejar e a dizer, eu juro, nunca vi esse homem, não conheço esse sujeito, não sei quem ele é. E quando ele olha para Jesus, Jesus está olhando para ele. Nesse momento, e o galo canta. Lucas narra assim. Você já imaginou? Jesus olhando para você lá de longe, o galo canta e ele lembra, Jesus falou que quando o galo cantasse eu teria negado Jesus 3 vezes. O olhar de Jesus não era um olhar de censura, de condenação, nem mesmo um olhar de decepção.
Era o olhar, é por esse Pedro fajuto aí, traidor, que eu estou morrendo. E por isso ele alcança Pedro depois da ressurreição e pede que Pedro confesse 3 vezes que ele o ama, para compensar as 3 negações de Jesus. Olha que coisa bonita a graça faz com Pedro. Pega um sujeito muito falante, muito eu sou o bom, que na verdade é um banana, né? Pega esse sujeito que havia jurado, eu vou dar minha vida por ti, transforma, coloca-o como líder da igreja. E como foi que Pedro morreu? Você lembra? Ele deu a vida por Jesus, da mesma maneira que Jesus morreu. Ele até se recusou, segundo a tradição, a morrer. Ele morreu crucificado, mas segundo a tradição ele morreu de cabeça para baixo para não ficar tão igual a Jesus. A graça de Deus fez com que ele cumprisse a fala dele, que havia sido falhada no momento da prisão do Senhor Jesus Cristo. Onde abundou o pecado, onde abundou a falha, onde abundou a covardia, onde abundou o medo, onde abundou a traição, superabundou a graça. E a terceira figura que eu quero destacar é o maior missionário de todos os tempos. O maior missionário de toda a história da cristandade. Foi recrutado entre quem? Entre aqueles que cerravam fileiras com os torturadores de cristãos. Philip Yancey, nesse mesmo livro, fala da Anistia Internacional e que de vez em quando ele é mantenedor da Anistia Internacional, então ele recebe relatórios e fotografias das pessoas torturadas. E muitos dos torturados hoje, dos perseguidos, dos massacrados no mundo são cristãos, sobretudo nos países do Oriente Médio e da Ásia. E ele muitas vezes, ele diz no livro, né? Eu pergunto, que espécie de ser humano poderia fazer isso a outro homem? Que espécie de ser humano é capaz de torturar alguém? Pois o maior missionário de todos os tempos foi recrutado entre torturadores e cristãos. Nós estamos falando de Paulo. Ele mesmo diz em 2 lugares diferentes do livro de Atos dos Apóstolos que ele arrastava mulheres e crianças e os torturava para que eles xingassem Jesus, para que eles blasfemassem contra o Senhor Jesus Cristo. Paulo foi alcançado pela graça de Deus lá no caminho de Damasco, onde ele estava indo prender e torturar cristãos, e se transformou no apóstolo da graça, num servo de Jesus Cristo, no maior missionário de toda a história. E quando a gente lê as cartas de Paulo, todas elas falam da graça. Paulo menciona essa palavra inúmeras vezes. E um teólogo diz, claro, era o melhor que ele podia oferecer, porque foi o melhor que ele recebeu. Caído lá no chão da estrada de Damasco, quem foi que levantou Paulo? A graça de Deus. A superabundante graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe, irmãos, muitas vezes nós pensamos, talvez não de forma tão consciente, mas lá disfarçadinho, que de algum modo nós merecemos a graça de Deus, porque não somos como os demais homens, roubadores, ladrões, corruptos, não estamos na lista da Lava Jato, o Sérgio Moro não vai nos alcançar. Então, bom, a gente é do bem, né? Mas a graça de Deus não nos vê assim, porque nós não somos tão bons assim, não o suficiente para alcançar o mérito de sermos de Deus. E mais, se nós nunca pecamos de forma grave, se nós nunca transgredimos de forma muito violenta a lei de Deus,
Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque nós todos somos sujeitos. E é por isso que o amor de Deus não depende de quem nós somos. A graça de Deus não depende de quem nós somos. A graça de Deus depende de quem Deus é. E Ele é amor. E Ele provou o seu amor para conosco, dando seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, como nós, mais uma vez, celebramos na Eucaristia dessa noite. A graça de Deus é escandalosa. Ela recebe o mais vil pecador e o mais perfeito dos homens em igualdade de condições. Por isso, a mensagem que a Igreja Reformada ao longo dos séculos tem pregado na história é exatamente a respeito da graça de Deus. Não somos salvos por méritos. Também não devemos ser esmagados pela culpa, porque a graça de Deus está disponível para todos nós. Basta crermos em Cristo. A ofensa, o pecado nosso, pode ter alcançado um nível muito alto. A graça de Deus sempre vai ser maior. Basta que nós tomemos posse dela, crendo no Senhor Jesus Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados, chegando diante de Deus e dizendo, né, como aquela mulher que abraçava os pés de Jesus e chorava, né? Eu estou aqui. Eu não mereço. Eu sou uma pecadora, como o dono da casa reconheceu, mas eu amo o Senhor. Eu quero estar aos seus pés. E o Senhor Jesus Cristo transformou aquela vida. Eu não sei se Simão, o dono da casa, se converteu. A Bíblia não diz. Tomara que sim. Mas aquela mulher, com certeza, estará nos céus, na nossa companhia. Porque a graça de Deus a alcançou. Quer dizer, na nossa companhia não sei. Você já se deixou alcançar pela graça? Depende só de você. Que Deus os abençoe.